Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline de Rosa. Eu sou a mãe do Pinguinho, Gabriel, de 11 meses agora, e estou esperando o meu segundo, estou entrando no sexto mês de gestação. E fiz esse canal para compartilhar mil e uma coisas sobre maternidade com vocês. Mas nesse vídeo eu queria falar de um assunto muito interessante, que é o sono do bebê. Mais especificamente, quando que o bebê começa a dormir a noite inteira e o que eu fiz para alcançar isso. Claro que dormir a noite inteira não é uma simples questão de educar seu bebê ou criar uma rotina para alcançar isso. Eu acho que essa questão de dormir a noite inteira é um marco de desenvolvimento como qualquer outro, como aprender a engatinhar, aprender a andar, é uma questão de maturidade. Mas isso não impede que a gente faça algumas coisas, implemente algumas coisas na rotina deles que possa ajudá-los a chegar lá. Da mesma forma como a gente estimula eles a engatinhar, a andar, eu acho que a gente consegue implementar algumas coisas para chegar lá. Alguns bebês começam a dormir a noite inteira muito cedo, com 2, 3 meses, 4 meses já estão dormindo a noite inteira. Eu acho isso incrível, não aconteceu comigo. Eu posso falar que o Gabriel começou a dormir de fato a noite toda a partir dos 10 meses. Ele tá com 11 e pouquinho, então tem pouco tempo que a gente finalmente chegou lá. Eu tô muito feliz. Mas para isso, eu fiz diversas coisas ao longo desse tempo. Eu conversei com muitas mães, eu peguei várias dicas, eu fiz palestra online sobre o sono do bebê, aprendi várias coisas, tudo para me ajudar a ajudá-lo. Então hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessas coisas todas que eu fiz e quem sabe não é uma fórmula secreta, mas de repente o que eu fiz aqui pode ajudar alguém, uma ou outra coisa. Então é isso que eu queria conversar com vocês. A rotina do Gabriel começou bem cedo, assim, em torno de 2 meses eu já comecei a organizar o ritual do sono, a diferenciar o dia da noite. Eu partilhei tudo isso no meu Instagram conforme eu fui aplicando. E logo com uns 3, 4 meses, ele começou a dormir, assim, relativamente bem. Ele chupa chupeta, então a chupeta ajudou muito. Quando ele chora de madrugada, eu ia lá, colocava a chupeta e ele voltava a dormir. E claro que as noites sempre são um pouco perturbadas pelos saltos de desenvolvimento, pico de crescimento, dentinho nascendo, uma eventual dorzinha de barriga. É um mistério. Não dá pra dizer assim, a partir do momento que ele começou a dormir bem, foi pra sempre, engatou. Não. Mas eu posso dizer que, em geral, ele começou a dormir muito bem com os 3 meses. Acordava 2, 3 vezes pra mamar durante um período de 12 horas, mas pra mim tava super tranquilo, e foi diminuindo, diminuindo, depois começou a introdução alimentar com 6 meses, ele só acordava uma vez pra mamar, e uma outra vez ele dava uma gemidinha, eu ia no berço e colocava a chupeta. Ótimo. Do nada, eu não sei dizer por quê, depois que a gente voltou do Brasil em janeiro, estamos em junho agora, ele desandou completamente a questão do sono. Eu achei que era por causa da viagem, porque isso acontece, normalmente ele sai da rotina, tive que colocar a rotina toda dele de volta, mas não voltava a questão do sono e só piorava, virou uma bola de neve. Ele começou uma mania horrível de só querer dormir, ele sempre dormiu no bercinho dele, desde 6 meses. Ele só queria dormir no bercinho se a gente colocasse assim a mãozinha nas costas dele e tinha que ficar debruçado dentro do berço com a mãozinha lá até ele dormir. Se eu tirasse a mãozinha dedo por dedo, ele percebia e acordava antes de eu sair do quarto. Era terrível. Então começou eu e o marido a revezarmos. Hora ia ele, hora ia eu, ficava lá 10, 15, 20 minutos, meia hora no quarto. A gente começou a ficar muito cansado. Isso durou assim uns 2 meses, a gente não sabia mais o que fazer, porque foi piorando. Quanto mais a gente fazia, mais ele precisava da gente. Então ele adquiriu um hábito muito ruim. E foi nesse momento que eu comecei a ficar muito preocupada, porque a gente não conseguia mais dormir, estava estressando um pouco a rotina da casa. Então, eu cheguei a entrar em contato com uma consultora do sono e expliquei todo o caso, só que ela achou que não tinha muito que pudesse fazer, porque a nossa rotina já é muito certinha, etc. Então, eu resolvi conversar com mães, pegar dicas do que eu poderia fazer para ajudar. Foi quando eu decidi, ele tinha 8 para 9 meses,
a tirar a mamada da madrugada. Há algum tempo, né, desde a introdução alimentar, como eu falei, ele só mamava uma vez de madrugada. Por mais que ele acordasse outras vezes, eu só dava mamar uma vez. Então eu resolvi tirar essa mamada. Eu falei, de repente, é isso que tá fazendo ele acordar mais vezes, porque ele sempre que ele acorda, ele espera que eu dê uma mamada. Então talvez ele fique nessa expectativa, me querendo um colinho. E ele não mamava assim muito empolgado, não, sabe? Ele pegava no peito um pouquinho e já logo soltava. Ele queria mais o acalento. Então eu resolvi tentar tirar numa boa assim e ver como ele reagiria. E a nossa técnica era mandar o marido. Vai o marido, porque se for eu, ele vai sentir o cheiro do leite, vai saber que sou eu, vai querer e eu não vou conseguir negar. Então começamos assim, o marido ia, toda vez que ele gemia, eu chorava de noite. A primeira noite foi um pouco mais difícil, ele chorou algumas vezes, demorou pra pegar no sono, mas já na segunda noite foi bem melhor. Ele acordou umas 2, 3 vezes e daí só foi melhorando. Então ele parou de esperar o peito de madrugada sem muito sofrimento, porque já não era uma questão de alimentação para ele, pro caso do Gabriel. Eu percebia isso, ele já estava comendo muito bem durante o dia, já ganhava mamazinho antes de dormir, ganhava mamazinho em torno de 5 da manhã. Então assim, período da madrugada mesmo, ele não precisava, eu percebi isso. Então foi ótimo, foi uns 4 dias que a gente demorou para tirar esse peito. Em uma semana ele estava super tranquilo, habituado, e seguimos em frente. Só que a questão da mãozinha lá nas costinhas não passava. Ele acordava menos vezes durante a madrugada, mas ainda precisava que a gente ficasse dando carinho, botando a mãozinha. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para cortar isso? Bom, eu decidi implementar algumas mudanças na estrutura, assim, à noite, no quarto. Eu comprei uma cortina com blackout que a gente não tinha, a gente usava só persiana. Queria deixar o quarto bem escurinho. Eu troquei a naninha dele, eu tinha trocado há pouco tempo, então sempre que eu ia dormir eu botava ele abraçadinho com a naninha dele. E eu li uma dica muito legal que funcionou, que antes de você entregar a naninha pro neném, você dá carinho nela, dá beijinho, pra ele ver que você, mãe ou pai, tem carinho pela naninha e entrega pra ele. Gente, quando ele pega a naninha, ele já abraça e ele fica fazendo o que eu faço com a naninha, é muito fofo. Então, eu coloquei o blackout, a naninha, white noise, que é aquela música, aquele som que imita barulho do útero, ou do mar, ou de natureza, tanto faz. O ideal é que a gente tenha uma maquininha que fique a noite toda, porque essa maioria que eu tinha antes, a maioria que tem aí, elas param de tocar depois de 40 minutos, que é exatamente um ciclo de sono. O ciclo de sono do bebê dura 45 minutos. Então a música parava de tocar exatamente quando tinha mais chance dele acordar. Então eu não sabia se ele acordava porque parava o white noise ou porque ele realmente não conseguia fazer a transição de um ciclo de sono para o outro. Mas aí eu implementei essas 3 coisas. Deu também uma aliviada, mas ainda ele não conseguia dormir perfeitamente. E aí, cansados como já estávamos, eu resolvi começar um sleep training, que aqui é como chama aqui nos Estados Unidos. A maioria das mães aqui em Nova York faz sleep training desde cedo e eles usam uma técnica que chama cry it out, que é deixar o bebê chorar, para sempre até ele pegar no sono e não intervir. A minha pediatra tinha recomendado fazer isso com o Gabriel com 2 meses de vida, para ele passar a dormir a noite inteira. Jamais eu conseguiria fazer isso, jamais. O meu sentimento é que isso não é correto com meu filho. Com 2 meses acabou de sair da minha barriga, eu acredito naquela teoria da esterogestação, enfim, não tive coragem. E essa técnica, mesmo agora com ele mais velho, também não é meu perfil, assim, não combina comigo. Percebi que ele precisava de algo que pudesse ajudá-lo. Então eu escolhi uma técnica de sleep training que eu pudesse acalentar ele, que ele pudesse sentir que ele não estava abandonado, que a gente não largou ele lá e foi embora. E essa técnica consiste no seguinte: você bota o bebê para dormir, se ele chorar, você
vai lá, acalenta ele, mas não tira ele do berço. Dentro do berço você faz carinho, você fala que a mamãe e o papai estão ali, que ele não tá sozinho, mas que ele precisa dormir, que agora é hora de dormir. E você sai do quarto. Não fica lá muito tempo. Conversa com ele, explica pra ele e sai. Se ele chorar de novo, você espera 5 minutos, volta no quarto, faz a mesma coisa. Se ele chorar de novo, você espera 10 minutos, volta no quarto, faz a mesma coisa e sai. E depois 15. E se ele continuar chorando, você mantém um intervalo de 15. Eu achei essa técnica interessante, achei que dava pra tentar e ver como ele reagiria. Só que eu não quis usar os mesmos intervalos de 5, 10 e 15. Eu quis começar mais light. Então eu esperava 3 minutos, aí depois 5, aí depois 7, aí depois 9. Eu ia e o marido ia também, não importa, assim, podia ir os dois. E como o Gabriel já não mamava no peito nessa época, eu podia ir numa boa, ele não tinha essa confusão. Então a gente começou a fazer isso, gente, foi um milagre aqui em casa. Na segunda noite, o Gabriel já correspondeu absurdamente bem. Ele passou, já na terceira noite ele estava dormindo a noite inteira. Então eu acredito que essa técnica ajudou a gente demais. Foi com ela que a gente conseguiu tirar dele aquela mania de ficar com a mão em cima. Mas uma coisa importante é você falar com uma voz doce, porém firme. Filho, tá na hora de você dormir. Mamãe tá aqui na sala, eu tô do seu lado, mas você precisa descansar agora. E sai do quarto. Eu dava um carinho na cabecinha dele, saía do quarto. Às vezes eu ia no berço, ele tava em pé chorando. Eu não tirava ele, mas eu pegava, eu abraçava assim, dava um beijinho na cabecinha dele, deitava ele e falava dessa forma e saía do quarto, fechava a porta. E fui fazendo esses intervalos. Rapidamente ele percebeu que a gente não ia assim que ele chorava. Daí, às vezes, ele resmungava e voltava a dormir nesse período que você está esperando, os intervalos. Já na segunda noite, como eu disse, a gente não passava de 7 minutos, por exemplo. Antes de 7 minutos ele já dormia. E na terceira noite ele já começou a dormir praticamente a noite inteira. Ele começou a gemer uma vez por noite. Então, assim, pra gente foi incrível. Isso foi com 10 meses, ele já tá com 11 meses e meio praticamente. Então tem 1 mês e meio que ele dorme a noite inteira com essa técnica que a gente fez durante 3 dias. E se ele tem uma noite, às vezes, um pouco pior, a gente faz de novo, sabe? A gente utiliza os mesmos intervalos pequenos, a gente vai lá, a gente conversa com ele, a gente dá um carinho e a gente sai. A nossa vida melhorou demais. Então, ele vai pro berço em torno de 7 da noite. A gente começa o ritual do sono 6h30, às 7 ele já tá no berço. Eu não nino, nunca ninei ele, então ele toma banho, ele ganha uma massagem, bota o pijama e vai pro berço. Ele dorme sozinho, porque ele já sai bem molinho, bem sonolento do banho e dorme. Incrível. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu era contra o sleep training, eu tinha meus receios, eu achava que tinha que esperar o bebê alcançar isso sozinho, mas não tava dando pra gente. Assim, pra minha família aquilo não tava funcionando, tava sendo extremamente desgastante. O marido trabalha, eu cuido dele sozinho durante o dia. Enfim, foi uma decisão nossa, mas a gente escolheu uma técnica que a gente se sentisse tranquilo, porque não adianta você escolher uma técnica que alguém disse que funciona, mas que você fica com o coração em frangalhos, você fica desesperado, você fica com medo. Não adianta, o neném vai sentir. Então, a gente escolheu essa que serve para nossa família, que deu muito certo com o Gabriel, e eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que a maternidade não tem que ser um sacrifício extremo, a maternidade tem que ser algo prazeroso, tanto para a mãe e para o pai quanto para o bebê. Então tem que ter um equilíbrio. Eu já estava passando da minha fase, do meu limite do equilíbrio, eu já estava ficando estressada, isso não me faz bem, não faria bem para ele. Então foi nesse momento que a gente resolveu mesmo fazer um sleep training para ajudar ele a dormir a noite inteira, e graças a Deus funcionou. Hoje ele dorme a noite inteira, já tem 1 mês e meio. A gente está muito feliz a gente esperou o momento certo, a gente escolheu a técnica que deu certo pra gente. Bem, então é isso. Foi como eu falei antes, não existe uma fórmula secreta para o sucesso, não existe tudo que dá certo com um neném dá certo com o outro. É só uma pequena dica do que eu fiz aqui em casa, do que funcionou aqui com a gente, que eu espero que possa ajudar mais alguém que esteja passando por uma situação parecida, ou que esteja pesquisando, vendo outros métodos que pode dar certo. Enfim, aí fica a nossa história de sucesso, que bom, né?
E qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui no comentário. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez assistir a gente. Um beijo!